Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar daqui a pouquinho. Bem, vamos dar sequência ao estudo da semana passada, quando nós estávamos falando sobre os tipos de predicado, né? A partir do tipo de verbo que nós temos. Então, nós vimos que o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento, porque ele sozinho já possui sentido completo em relação à mensagem que se quer passar, né? Geralmente, o verbo intransitivo termina uma oração. Vimos também que o verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de complemento, mas esse complemento se dá sem a presença de uma preposição. Vimos ainda que o verbo transitivo indireto é marcado pela presença de preposição que liga o verbo ao seu complemento. O verbo transitivo direto e indireto é aquele que tem duas ligações, uma direta e uma indireta. Ou seja, ele possui preposição e, além disso, possui uma relação com o predicado sem a presença de preposição. E vimos que o predicado nominal é aquele no qual o verbo é simplesmente uma ligação entre o sujeito e a sua característica, ou seja, o predicativo. Vimos alguns exemplos. Vimos que o predicado verbo nominal, portanto, possui dois núcleos. Um dos núcleos é um verbo de ação, o outro núcleo é um predicativo, isto é, um estado ou uma qualidade do sujeito ou do próprio predicado. E então estávamos fazendo exercícios, né, sobre classificação do predicado. Paramos então aqui na número 18. Então vamos continuar, pessoal, nesses exercícios a partir do número 19, ok? Por enquanto estamos fazendo exercícios assim mais rapidamente. A partir da próxima aula eu vou fazer uma listinha de exercícios para vocês fazerem de próprio punho e a gente corrigir. Mas vamos então para a fixação do aprendizado, fazermos esse exercício aqui. Quem quiser pode copiar no caderno. Quem não quiser, achar que sabe, pode simplesmente conferir a resposta que pensou mentalmente. Ou quem ainda quiser pode copiar algumas das questões que achar mais complexas e ficar registrado no caderno como uma forma de explicação. Porque algumas pessoas precisam copiar para entender. Outras pessoas já não precisam copiar. Depende muito da característica de cada um.
Bem, acho que podemos ir corrigindo. No número 19, temos a oração chegaram os filhos da vizinha. Então, o sujeito da oração, os filhos da vizinha, chegaram é um predicado verbal. Vejam que não há nenhum complemento em relação a esse verbo, né? Porque é um verbo intransitivo. Cresce em Deus. Veja que nós não temos sujeito aqui. Então, toda essa oração é um predicado. E o núcleo do predicado aqui é o verbo crer. Então, é um predicado verbal. Todos ficaram quietos. Ficar. Ficar. Neste caso aqui, né? Não é um verbo de ação, então nós temos um predicado nominal. Magda abriu o pacote surpresa. Veja que nós temos um predicado verbal, né? Abriu, um verbo de ação, e temos ainda um predicativo do sujeito, surpresa, porque ela ficou surpresa ao abrir o pacote. Então nós temos um predicado verbo nominal. O filme é impróprio a menores de 18 anos. Temos o verbo de ligação, é, e temos, portanto, o predicado nominal. Se é predicado nominal, o núcleo desse predicado será o nome. Qual é o nome aqui? Impróprio. Então, impróprio é uma característica de filme. Então, eu tenho um predicativo do sujeito e o predicado é nominal. Menores não pode ser considerado predicativo, porque menores aqui está tendo uma função de substantivo. A taxa de mortalidade infantil está elevada, né? Então, todo o sujeito da oração é a taxa de mortalidade infantil. Temos um verbo de ligação, está, e temos, portanto, um predicativo do sujeito elevada. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. E o núcleo desse predicado nominal é o predicativo do sujeito elevada. A chuva cai fina. A chuva, sujeito da oração, cai é um verbo de ação e fina é uma característica da chuva. Então, eu tenho um verbo de ação, predicado verbal, e eu tenho um predicativo do sujeito. Então, tem um predicado nominal também. Esse predicado, portanto, é verbo nominal. Choveu garrafa vazia lá de cima. Então, qual é o sujeito da oração? Vejamos. Coloquemos na ordem. Garrafa vazia, choveu lá de cima. Né? Então, nós não temos, neste caso aqui, né, um predicado nominal. Temos apenas um predicado verbal, porque vazia faz parte do próprio sujeito da oração. Trovejou muito. Não temos sujeito aqui, porque é um fenômeno natural e é, portanto, um verbo de ação, predicado verbal. Ele criou um bom enredo para a história, né? Então, temos aqui um predicado verbal, criou, e bom, que é um predicativo do objeto. Então, temos um predicado verbo nominal. Pessoal, alguma dúvida com relação a esses primeiros itens aqui, a esses números 19 a 28? Está fácil de entender? Respondam.
Acho que tá, professor. Tá? Deixa eu ver. Certo. Então vamos ao restante. Professor, Sim. eu ainda estou com uma dúvida no predicado verbal. Está com dúvida do predicado verbal? Aham. É, Será predicado verbal toda vez que o predicado tiver um verbo que indique ação, um verbo que indique algo efetivo mesmo. Então, correr, fechar, abrir, cair, levantar, são verbos que indiquem ação. Quando o verbo não indica ação, nenhuma ação por parte da pessoa, a gente chama de nominal, predicado de verbo nominal. Porque, por exemplo, alguns verbos só indicam uma situação. Por exemplo, estou sonolento. Veja, estar sonolento não é uma ação, é um estado, né? Então, aqui, estar é um verbo de ligação. Se é assim, permaneci sentado a manhã inteira. Também não indica uma ação, indica um estado. Então, é preciso observar se o verbo indica movimento ou se não indica movimento. Vamos dar sequência aqui, que a gente vai esclarecendo à medida que forem aparecendo dúvidas. Vamos fazer esses aqui. Na verdade, para ficar mais dinâmico, vou pedir a alguma pessoa que me ajude a fazer. Por exemplo, você mesmo, Samuel. Faça para a gente esse número 29. Qual que é o sujeito da oração? jovens Aham. O verbo optam, optam, isso. optam, Optam. E é um verbo de ação ou de ligação? Peraí, deixa eu pensar aqui. Para ser verbo de De ação, ação. a pessoa tem que fazer alguma coisa. Ela optou por uma coisa. Ela fez Então, uma ação. então é um verbo de ação. Então eu tenho um predicado verbal já, né? Aí no restante Uhum. desse predicado, eu tenho algum predicativo? Por uma vida. Não. Você sabe que predicativo é uma característica, né? É a característica do sujeito, né? Ou do objeto, né? Eu tenho aqui alguma característica? Uma vida mais saudável. Alguma dessas palavras é uma característica? Mais saudável. Então, saudável é uma característica. Então, é um predicativo do objeto, porque se refere à vida e não a jovens. Então, eu tenho o que, Samuel, a classificação desse predicado? Predicativo verbal. É predicado verbal, mas também tem uma característica. Se ele tem uma Nominal. característica, ele é verbo nominal. Verbo hífen Ah, nominal. entendi. Ele tem duas classificações por conta disso. Uhum. Vamos ver. O eclipse total do Sol começa às 8 horas. E você, Wambembe, como faria essa? Alô? Sim, professor, eu tô ouvindo, só não. Em dúvida. Ah, está em dúvida? Uhum. Deixa eu fazer essa, deixa eu fazer a próxima, professor. Tá bom. Vejamos então. O eclipse total do Sol começa às 8 horas. Bem, eu encontrei o verbo que é começa. Tudo que está antes do verbo é o sujeito. O eclipse total do Sol. Às 8 horas. Eu não tenho aqui predicativo e eu tenho um verbo de ação. Começa. Tenho, então, um predicado verbal. O próximo, então, a BB 31. Cão uivava triste ao luar. Tá, o uivável é o verbo, Uhum, o cão é o sujeito, uhum. certo? E triste ao luar é
É o predicado, né? Mas esse Qual predicado possui um tem núcleo diferença? nominal? Possui o quê? Um núcleo nominal? O que é o Eu núcleo acho. nominal? Ele possui um núcleo verbal, né? Que é o IVAVA. E além desse núcleo verbal, ele possui um núcleo nominal, ou seja, ele possui um núcleo que indica uma característica. Eu acho que sim, porque ele tá triste. Então, Declaro que eu ele tenho tá um triste. predicativo do sujeito, né? Cão. Se eu tenho um Ah, tá. predicativo do sujeito nesse predicado, eu tenho um predicado que é verbal e nominal. Então, o predicado é verbo nominal. Você ainda está com Tá bom. dificuldade de entender essa distinção? Não, acho que agora melhorou. Tá, vamos continuar fazendo então. Nesse, Professor, sim, explica essa de novo, por favor. tá, o cão uivava triste ao luar. Então, nós fazemos o quê? Separamos o sujeito do predicado. É importante sempre separar, porque, pessoal, há alunos, mesmo na faculdade, que não conseguem encontrar numa frase qual é o sujeito, qual é o predicado. Isso é muito sério, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o sujeito do predicado. Porque se você não separa o sujeito do predicado, acontece algo gravíssimo, por exemplo, numa redação, que é separar os dois com uma vírgula. Você não separa o sujeito do predicado com vírgula. É um erro muito grave, que faz você perder muito ponto numa redação de Enem. Você separa, quando eu estou dizendo, na classificação, mas na frase você não pode separar. Então, o cão é o sujeito, né? Núcleo, cão, sujeito simples. Uivava triste ao luar. Bem, eu tenho aqui, desculpa, eu tenho aqui um verbo que indica ação, uivava. Então, eu tenho um predicado verbal. Mas, além de uivar, esse cão estava triste. Então, triste é um predicativo. É um predicativo do sujeito cão. Se é um predicativo do sujeito cão, significa que triste é um núcleo nominal. O que é o nome na gramática? Nome é um substantivo ou um adjetivo, que funciona como uma característica. Então, neste caso aqui, triste é um predicativo do sujeito, porque é uma qualidade do sujeito cão. Se eu tenho, portanto, dois núcleos, eu tenho um predicado verbo nominal. O próximo. Nesse instante, um forte trovão abalou os ares. Gabriele, como você me ajudaria a fazer a classificação dessa oração? Qual é o sujeito? Um forte trovão? Isso. O verbo abalou é um verbo de ação ou de ligação? De ação. E eu tenho predicativo do sujeito do objeto nessa oração? E essa é a característica, né? Isso, mas tem que estar no predicado, né? Eu Eu tenho acho que não. Não, então é um predicado verbal, porque só tem um núcleo, que é abalou. Entendeu? A característica, quando ela está dentro do sujeito, ela não conta como predicativo, certo? Então, só temos um predicado verbal. A história é a mestra da vida, né? Essa é uma frase muito famosa de um... é a frase muito famosa de um pensador na época do Império Romano. Quem disse a história é a mestra da vida? É bom para citar em redação. Né? Foi Cícero. Né? Cícero é que disse a história é a mestra da vida. É muito importante em redações citarmos filósofos, principalmente filósofos clássicos, como Cícero. Por falar em citação, há uma outra muito famosa também, do pai da história. Quem é o pai da história? Alguém sabe?
Existe o pai da ciência, existe o pai da psicologia e o pai da história. Quem foi o primeiro historiador? Heródoto, né? Lá ainda na Grécia. Heródoto disse o seguinte: um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. É outra frase muito famosa também. Por quê? Por que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio? Porque ele está em movimento. Exatamente, porque ele está em movimento. Eu me banhei aqui no rio, se eu for me banhar de novo no mesmo lugar, não será no mesmo lugar, porque a água já caminhou, né? já fluiu, e eu também não sou a mesma pessoa. É para indicar que a história está em constante movimento. Feito esse parêntese, seguimos então. A história é a mestra da vida. Vejam, eu tenho aqui um verbo de ligação. A história é. Se o verbo é de ligação, eu não tenho predicado verbal. Eu vou ter um predicado somente nominal. E o que será o predicativo? Qual será o núcleo desse predicado nominal? Um predicativo. E qual é o predicativo aqui? Mestra, né? Então, eu tenho um predicativo do sujeito história, predicado nominal. A despedida deixava a mãe aflita. Quem pode me ajudar nessa? Eu não sei quais pessoas estão com áudio, né, para perguntar. Lívia, a despedida deixava a mãe aflita. Como você faria essa? Acho que ela não ouviu. Deixa eu ver. Outra pessoa para eu perguntar. Amanda, como você faria essa? A despedida deixava a mãe aflita. A pessoa, Arthur de Paula, como você faria essa? A despedida deixava a mãe aflita. Eu acho que a mãe é o sujeito, Hum. a despedida deixava o verbo Hum. e não sei o resto. Vamos ver. Olha só. Geralmente, o sujeito vem no início da oração. Então, o sujeito é aquele sobre o qual se faz uma afirmação, né? Então, o sujeito aqui, na verdade, é a despedida. A despedida deixava a mãe aflita. Deixava é um verbo de ação, né? E aflita é uma característica de mãe. Então, eu tenho um predicado que apresenta 2 núcleos. Um verbal, deixava, e outro nominal, aflita. Eu tenho, portanto, um predicado verbo nominal. Importante lembrar. Mas valeu a participação. Jorge aceitou o trato. Aqui não há o que pensar muito. É um predicado verbal, cujo núcleo é um verbo de ação, aceitou. Belíssimo realmente é o seu apartamento. Quando nós temos uma oração com inversões, deixa eu ver, alguém fez um comentário aqui. Alguém que quer que eu explique novamente a anterior. A despedida deixava a mãe aflita. Vejamos. Qual é o sujeito dessa oração?
A despedida. Não é a mãe. Não é porque mãe é uma pessoa que será o sujeito da oração. A referência que se faz aqui é a despedida. A despedida é que deixa a mãe aflita. Então, a despedida é o sujeito, cujo núcleo é despedida. Deixava é um verbo de ação. Portanto, tem um predicado verbal. Nesse predicado, eu tenho ainda um predicativo, que é aflita. Então, será predicativas palavras como aflita, feliz, triste, cansado, atrasado. Então, aflita é um predicativo, mas não é um predicativo do sujeito despedida. Não é a despedida que está aflita. Quem está aflita é a mãe. Como a mãe é um objeto, não é sujeito, né? Nós temos um predicativo do objeto. Mesmo sendo o predicativo do objeto e não do sujeito, vale como núcleo. Então, eu tenho um predicado também nominal. Deixava e aflita são os dois núcleos. Alguém está dizendo se tudo depois do verbo é sujeito. Na verdade, é tudo antes do verbo é que será sujeito, né? O que vem depois do verbo é predicado, incluindo o próprio verbo, né? Acontece que, em alguns casos, há inversões. Então, tem que observar se há uma inversão frasal. Por exemplo, belíssimo realmente é o seu apartamento. Aqui, eu tenho uma frase que está invertida. Então, se eu tenho uma frase que está invertida, eu não posso seguir a mesma lógica e dizer belíssimo realmente é o sujeito da oração. Não. Aqui não vai ser mais o sujeito da oração. Aqui eu tenho que colocar essa frase na ordem tradicional. Qual seria a ordem? Como eu colocaria essa frase numa ordem tradicional da língua? O seu apartamento é belíssimo. Isso. É realmente belíssimo. Isso, então. Aí sim, agora eu consigo fazer a classificação correta. Não posso classificar do jeito que está ali. Então, o seu apartamento é o sujeito, o verbo é um verbo de ligação, né? Então, eu não tenho predicado verbal. Belíssimo é um predicativo do apartamento. Então, é um predicativo do sujeito. Eu tenho apenas um núcleo, portanto, nesse predicado, que é belíssimo. É um predicado, então, nominal. Certo? Está nebulosa, gente, está nebuloso o entendimento do que é um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto, um predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal? Alguém disse que sim, mas eu não sei se é sim, de que está tranquilo ou que Eu você achei está... confuso. Você achou tranquilo? Algumas pessoas Eu estão... achei confuso. Achou o quê? Achei confuso. Ah, você achou confuso? Uhum. Pois é, nós vamos fazer mais exercícios, né, para a gente esclarecer, para que não haja nenhuma dúvida. Por exemplo, as doenças e as guerras ceifam milhares de vidas, né? Neste caso aqui, eu não está com inversão frasal. Então, as doenças e as guerras, Gabriele, será o sujeito da oração. Um sujeito que possui dois núcleos, né? Doenças e guerras, sujeito composto. Ceifar, Gabriele, é um verbo de ação ou de ligação? De ação. Então, eu tenho um predicado verbal já, né? Além desse predicado verbal, no restante desse predicado, eu tenho algum predicativo? Eu acho que não. Então, é um predicado verbal apenas, certo? Mas me ajuda nessa prosa. O menino abriu a porta ansioso. Sujeito, o menino. Abrir é um verbo de ação? Sim. Então, eu tenho um predicado verbal. Eu anoto lá no caderno, PV. Além desse predicado verbal, eu tenho algum predicativo? Ansioso. Ansioso. E ansioso é um predicativo do sujeito ou do objeto? Do sujeito.
do sujeito. Então, o menino está ansioso. Então, ele abriu a porta. Eu tenho dois núcleos, o núcleo verbal e o núcleo nominal, né? Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Eu vou interromper aqui para fazer a chamada, mas na outra aula de hoje ainda nós continuamos, e se for o caso, né, eu passo uma lista para vocês fazerem em casa. Vamos parar aqui a apresentação e vamos à chamada. Só um minuto que eu vou fazer. Amanda. Presente. Agora está presente, né, Amanda? Arthur de Paula, presente, né? Arthur Vinícius. Presente. Camila. Clara. Clarice. Presente. Eduarda, presente. Edviges. Elisa. Presente, professor. Meu notebook travou. Gabriel. Presente. Gabriele, presente. Gledson. Presente. Esse é o Gledson? Não, Gabriele. Ah, tá. Gledson. Jennifer. Presente. Lívia. A Lívia está com algum problema, porque ela não respondeu aqui e também não respondeu quando eu perguntei. Mas eu acho que ela está na aula. Mariana. Presente. Matheus. Matheus. Presente. Também estava presente na aula, Matheus. Rian. Vitor Ângelo. Presente. Vitor Gabriel. O Ambembe presente, né? Ismael. Presente. Larissa. Larissa. Presente. Samuel presente. Tauane. Bruna. Presente. João Pedro. Pessoal, é importante responder chamada porque eu não consigo ver o chat. Deixa eu ver se alguém respondeu no chat. Ah, tá. Larissa está presente. Deixa eu dar presença aqui. Ok. Professor, olha o meu, por favor, que eu acho que eu falei na vez da Elisa. Só um minutinho. A Lívia, né? Edviges. A Edvige está presente. Tá. Ok. Pessoal, então a gente se encontra daqui a pouquinho na outra aula, tá bom? Então, tchau, até breve.